Vamos falar agora sobre Copa do Mundo. Na sexta-feira, a gente descobriu como serão os confrontos na fase de grupos do Mundial. O Brasil ficou no grupo G, junto com Sérvia, Suíça e Camarões. Para comentar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio hoje o Alex Rodrigues. Ele é comentarista esportivo, entende tudo sobre esse assunto, né, Alex? Bom dia para você. Bom dia, Wilker. Bom dia aos telespectadores nos acompanhando aqui na TV Pai Eterno. Satisfação estar podendo falar com vocês sobre futebol, sobre Copa do Mundo, que é algo que o brasileiro gosta muito, né? Gosta muito, né? Eu quero saber primeiro da sua expectativa para o Mundial desse ano. Tem aqueles torcedores que estão desanimados, não estão nada esperançosos para o Hexa. Eu quero saber de você. Então, eu estou confiante na seleção brasileira, do técnico Tite, né, que vem fazendo um grande trabalho. Já anunciou que após a Copa do Mundo vai deixar a seleção brasileira, independente do resultado, né, que aconteça. E eu acho que o Tite ele conseguiu trabalhar muito bem, né, a seleção durante esse período de eliminatórias, né, conseguiu fazer um grande trabalho, selecionar aquilo que ele entende que seja o melhor, conseguiu dar um padrão de jogo para a seleção brasileira sem o Neymar. Muita gente tinha essa expectativa, né, porque o Brasil sem o Neymar ficava ali meio refém de um grande craque, né, de um bom futebol, mas ele conseguiu dar esse corpo à seleção, tanto que no último jogo, por exemplo, uma goleada sem o Neymar, conseguiu achar alternativas. Então eu estou confiante na seleção brasileira em busca desse Hexa, esse tão sonhado Hexa, né, que desde 2006, né, após a conquista lá em 2002, o Brasil corre atrás. Pois é, você tocou no assunto do Tite, eu queria te perguntar o seguinte, eu ouvi muita gente falando várias coisas sobre a longevidade do Tite na seleção, né, esse ciclo dele já está há quase 6 anos, né, no posto. Quero saber se isso é uma vantagem, por quê? Eu acho que é uma vantagem, porque ele se adapta bem, né, às condições que a seleção oferece, ao grupo de jogadores, né, ele tenta manter ali um padrão, né, geralmente de 15, 16, 17 jogadores que sempre são convocados ao longo desse período, vai fazendo uma alteração ou outra. Então, eu acho que ele tem noção, né, bem ali do que ele vai utilizar nessa Copa do Mundo, e eu vejo com bons olhos essa manutenção. Geralmente, por exemplo, nos anos anteriores, em seleções anteriores, a gente tinha bons resultados quando o treinador vinha de longo período, né? Foi assim com o Zagallo, foi assim com o Filipão, e agora eu espero que seja com o Tite também. Mesmo não tendo ido bem na última Copa do Mundo, geralmente a seleção brasileira, quando ela não tinha um resultado tão positivo, ela fazia a mudança. Né? Ela fazia a mudança no comando da seleção, e dessa vez não. Após a Copa de 2018 na Rússia, ela manteve o Tite no comando, e eu acho que foi interessante, porque aí ele pode corrigir aquilo que ele entende que aconteceu errado na Rússia, né, para trazer diferente para o Catar, tem essa experiência, né, essa vivência de uma Copa do Mundo para chegar à segunda agora. E trabalhar junto, né, com esses jogadores que você disse que Exatamente. sempre são os convocados. Agora, o primeiro adversário da seleção brasileira é a Sérvia, né? Sim. Queria que você falasse para a gente um pouco sobre esse primeiro confronto, se o Brasil deve levar essa vitória aí com tranquilidade, ou se você é mais pessimista, a gente pode até perder esse jogo. O que você acha? Acho que a Sérvia, Wilker, amigos, assim, ela é uma seleção que herdou muito do bom futebol da antiga Iugoslávia, né, lá na década de 50, né, quando fez a melhor campanha, 60. Então, depois dividido em Sérvia e Montenegro, depois Sérvia e Montenegro, duas seleções à parte, e a Sérvia ficou com os melhores jogadores. Então, vem sendo uma figura constante na Copa do Mundo. É uma seleção que o Brasil enfrentou, né, na Copa de 2018. Ela se classificou em primeiro lugar do grupo, né, nas eliminatórias europeias. Estava no grupo de Portugal, que é uma seleção tradicional, fez com que Portugal fosse para a repescagem, porque no grupo dela foram 6 vitórias e 2 empates. Então, assim, fez toda essa parte das eliminatórias de forma invicta, uma grande campanha. É uma seleção que tem como característica o sistema defensivo sólido, né? Um time que joga muito fechado, uma seleção que joga muito fechada e muito forte na bola aérea. Então, assim, acho que vai dar trabalho sim para a seleção brasileira, e certamente a Sérvia vai brigar ali pela segunda posição do grupo. Olha só, então a gente tem que ficar sempre em alerta, né, para esse tipo de confronto, porque a gente às vezes acha que vai ser fácil demais e acaba passando um perrengue ali, né? Agora, para aqueles torcedores, aquelas pessoas que estão em casa e assim como eu, não acompanham tanto o desenvolvimento, a desenvoltura das outras seleções. A gente pode falar que entre os grupos ali que foram sorteados na última sexta-feira, tem um grupo que é o mais forte, tem um grupo que não representa risco nenhum. A gente está até vendo aí na nossa tela quais são os países que ficaram em cada grupo, né? A gente pode classificar algum grupo desses aí como muito forte, o outro como mais fraco?
Eu acho que assim, o grupo E, ele ficou com seleções bem equilibradas de certa forma. Claro que ainda tem uma indefinição, né? A gente vai ter a Costa Rica ou a Nova Zelândia, né? Que são seleções que estão disputando a repescagem, mas no mais, seleções tradicionais. A Espanha, juntamente com a Alemanha e também com a seleção japonesa, que tem sido uma surpresa nas últimas Copas, vem conseguindo bons resultados, vem evoluindo bastante. A Espanha, em relação às últimas Copas, aos anos anteriores, a seleção deu uma envelhecida, vem passando por uma renovação. Então ela tem jogadores assim que ainda estão pegando aquele ritmo, aquela experiência de uma Copa do Mundo, então está oscilando bastante. A Alemanha da mesma forma, não é mais aquela seleção que venceu o Brasil por 7-1, é uma seleção que vem passando por uma renovação também. Então eu acho que esse é o grupo mais equilibrado, justamente por Espanha, Alemanha e Japão. Né? Costa Rica ou Nova Zelândia nem tanto, mas essas 3 seleções eu considero esse grupo E o grupo mais difícil. Os outros países, eles costumam ter bastante receio de enfrentar o Brasil. Sim. E o Brasil tem receio de enfrentar alguma seleção específica, alguma seleção ali que coloca mais medo nos jogadores, no Tite? Nas últimas Copas era a França, né? A França é quem vinha sempre complicando o caminho do Brasil, desde 98, daquela final da Copa do Mundo. Sempre que se enfrentam em Copa, né? É um jogo muito complicado, né? Na última foi a Bélgica, quem deu muito trabalho ao Brasil, uma seleção com muitos jogadores promissores, né? Uma expectativa muito grande em cima dela para essa Copa do Mundo. Geralmente são essas seleções europeias, né, que complicam o Brasil em Copa do Mundo. Quando ele acaba enfrentando um sul-americano, um asiático, um africano, né, geralmente ele se dá bem. Mas quando tem pela frente ali na fase quartas de final uma seleção europeia, a Holanda, por exemplo, é uma seleção que o Brasil sempre enfrenta muita dificuldade também. Então penso que França, Holanda, de repente a Inglaterra, seriam as seleções aí que o Brasil teria um pouco mais de dificuldade. Agora, eu sei que a gente está bem longe ainda, né, da Copa do Mundo, muita coisa deve acontecer daqui até lá, mas se fosse para chutar quem seriam os 3 primeiros colocados no Mundial desse ano, você chutaria quem? Olha, vamos anotar aqui para ir depois da eleição, depois da Copa do Mundo a gente ver se acertou algum. Eu penso que vou colocar o Brasil nesse top 3, né? Acho que a seleção do Tite está muito bem organizada. Vou colocar a França também. Como campeão, Brasil. Sim, França, vou colocar ali como segundo. E Holanda, acho que as 3 são as seleções que hoje estão melhores encaixadas, né? Então, meu top 3 é esse, Brasil, França, Holanda. Tá certo, Alex. Agora, antes de finalizar, eu quero que você fale um pouco sobre outro assunto, né? Você está aqui hoje como convidado do nosso programa, mas o pessoal vai te ver aqui na tela da TV Pai Eterno nos próximos tempos, né? Tomara que seja durante um longo período aí. Você vai trabalhar aqui com a gente, é isso? Vou, a partir da próxima quarta-feira, né? Começando aqui na programação da TV Pai Eterno. Inclusive, uma satisfação muito grande estar podendo participar com vocês. Eu já tenho aí 12 anos praticamente de caminhada no jornalismo. Comecei bem novinho, sempre no rádio, já tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Difusora, né? Muita gente até talvez reconheça pela voz, enfim, trabalhei lá no início da carreira, já passei por outros veículos também, de comunicação, na TV, no online, e vai ser uma satisfação muito grande, né? Estou muito ansioso aí, estou feliz com essa novidade, com essa oportunidade de estar aqui com vocês. Atualmente você está trabalhando muito com esporte, mas aqui na TV Pai Eterno você vai falar sobre tudo, né? Sobre tudo aquilo que passarem para a gente vai falar sobre as pautas do dia a dia, do jornalismo. O dia que tiver oportunidade de falar sobre esporte, a gente fala também sobre as novidades da igreja, à disposição. E as expectativas, então, para essa nova fase ali, para esse novo desafio? Muito grande, né? Um novo desafio, como você disse, né? Assim, é algo que eu estou acostumado ao esporte ao longo dos últimos anos, né? Vinha trabalhando sempre na programação esportiva de onde eu ia. Às vezes nem ia com essa função, mas acabava que uma coisa levava a outra e ficava ali no meio esportivo. Mas eu estou ansioso, estou feliz aí com essa oportunidade, né? De mostrar também, né? Que a gente tem capacidade em outros setores, né? E é bacana estar podendo falar sobre tudo com os nossos telespectadores. Com certeza, Alex. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui. Valeu, conversar Wilker. Com a gente um pouco Foi sobre ótimo. Copa do Mundo. Vamos falar bastante sobre esse assunto. E acho que você vai usar muito seu conhecimento sobre esporte aqui na TV Pai Eterno também, viu? Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Um abraço a todos os telespectadores. Obrigado aí pela audiência. Estaremos juntos em breve. Tchau, tchau.